Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do MD Books, espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo por aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu li recentemente e que eu achei que valia a pena trazer uma conversa pra cá, que é Drácula, do Bram Stoker. Esse aqui é um clássico que eu queria ler há muito tempo e ele ficou, assim, encalhado na estante muito tempo também, depois que chegou aqui. E daí depois eu realmente li, criei vergonha na cara e achei que tinha que falar algumas coisas aqui com vocês. E se tu ainda não é inscrito por aqui, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, isso me ajuda muito aqui no YouTube. E também tem vídeo todos os dias no mês de dezembro aqui no MD Books, então pra te não perder também, comenta aqui embaixo se tu já leu esse livro, se tu quer ler, eu quero muito saber a opinião de vocês. E tem link de compra do livro aqui na descrição, tá? Pra quem se interessar, eu vou deixar outras edições do livro aqui na descrição também. Comprando por esses links, vocês me ajudam demais e não pagam nada mais por isso. Eu agradeço imensamente. Então, gente, esse livro aqui, pra quem não sabe, conta a história de um conde que ele mora em um castelo na Transilvânia. E eles chamam o advogado pra ajudar ele com uma papelada pra cuidar de algumas terras aí, de uma propriedade que ele tá comprando na Inglaterra. Então ele chama esse advogado pra passar um tempo lá, só que o advogado manda um sócio, porque ele não pode ir, tipo um representante. E esse sócio ele vai pra lá. E lá ele começa a achar esse cônjuge meio estranho, ele tinha uns hábitos estranhos, ele não ficava acordado durante o dia, ninguém via ele durante o dia, à noite ele aparecia e tentava fazer o advogado ficar acordado durante a noite junto com ele, conversando e tal. Até que começa a acontecer algumas coisas ali no castelo, que eu não vou falar o que é pra não estragar, né, não dar spoiler pra vocês, mas começam a acontecer algumas coisas que fazem com que esse advogado comece a perceber que esse homem talvez não seja uma pessoa como as outras. E logo quando ele chega lá na Transilvânia, nessa aldeia da Transilvânia, ele começa a perceber que os aldeões, assim, eles são meio estranhos, sabe? Tipo, eles ficam fazendo o sinal da cruz toda vez que ele passa e diz que vai no castelo do conde. Então ele já tava estranhando. Lá ele acha o conde estranho, e daí o conde começa a ter hábitos e começa a acontecer algumas coisas que fazem com que ele pense realmente que talvez esse conde não seja tão humano quanto seria necessário ser, né? Eu quero falar um pouco sobre a história desse livro aqui, fora a história, né? Que assim, esse livro, esse personagem, né, o Conde Drácula, ele realmente foi inspirado em um personagem real. Isso eu aprendi, não foi nem nesse livro, foi nesse aqui. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. Nesse livro aqui, Príncipe Drácula, da Carmen Scalco, que é um romance investigativo que se passa baseado na história do Conde Drácula. Eu aprendi muito com esse livro sobre a história desse livro aqui. Então, logo depois desse, eu li esse aqui, né, pra aperfeiçoar um pouco mais. E assim, o Conde Drácula foi inspirado em um personagem real, ele foi inspirado em Vlad Drácula III. E ele vivia, né, lá na Romênia, na Transilvânia, no castelo, e ele era conhecido por ser um conde muito cruel, sabe? Ele era conde, só que ele ficou conhecido por Príncipe Drácula, porque era ele que vivia no castelo. E ele era conhecido por ser muito cruel, ele ia para as batalhas e ele matava muita gente. Teve uma em específico que dizem que ele matou muita gente. E ele torturava os seus prisioneiros. Então, assim, dizíamos que ele tirava o sangue dos corpos das pessoas. Ele foi conhecido por ser muito cruel e os aldeões tinham muito medo dele. E nesse tempo começou as superstições dos vampiros, né? Que tinha aquele livro também, um vampiro. Então começou essas superstições. Ai, meu Deus. Começou isso. E com tudo isso que o conde fazia, os aldeões começaram a meio que... começaram a criar esse boato de que o conde era um vampiro e tal, que o Conde Drácula
era um vampiro. E dizem que, isso eu não encontrei se realmente é verdade ou não, mas dizem que ele era cruel assim, porque a esposa e os filhos dele foram mortos, né, mataram os parentes queridos dele, e por isso ele se tornou tão cruel. Pra quem não lembra, pra quem não assistiu, o desenho, aquele Hotel Transilvânia, no primeiro, o Drácula conta que eles viviam em meio às pessoas e as pessoas mataram a esposa dele. Por isso ele se isolou num castelo e tal, e odiava humanos. Então eu achei que isso, claro, pode não ser, mas eu achei assim que teve uma inspiradinha na história do Drácula realmente, sabe? Isso de a família dele ter sido morta e dele viver nesse castelo e daí não, né, querer machucar as pessoas. Então, claro que no Hotel Transilvânia é um desenho infantil, então, né, não vai dizer para as crianças que querem machucar pessoas, mas isso de não gostar de humanos, então eu acho que tem uma ligaçãozinha aí. O que acontece é que Bram Stoker sabia dessa história, né? E usou isso pra criar a sua história do Conde Drácula. E aqui realmente a gente tem um conde que é um vampiro, que faz muitas coisas ruins aí. E esse advogado que vai pro castelo dele descobre todo esse segredo. Eu não vou falar como ele descobre, que isso assim seria spoiler. Mas que ele descobre não é spoiler, tá? Se vocês forem ver a sinopse, tudo já diz isso. Só que a partir daí acontece muita coisa. Eu achava, porque eu vi o filme há muito tempo, eu só lembrava da parte do advogado no castelo dele descobrindo que ele é um vampiro. Só que, então eu achava que, tipo, isso seria a história. Que a história seria ao longo, né, como que o advogado, o Jonathan, que é o advogado, descobria isso. Só que não. E, tipo, isso acontece nas primeiras 40 páginas. Eu ainda comentei isso com vocês lá no Instagram, que eu não sabia mais o que esperar depois das 40 páginas. E acontece muito mais coisas depois. Tipo, aparece ele transformando pessoas em vampiros, aparece muitas coisas do tipo. E uma coisa importante, aqui, calma que eu larguei o livro. Aqui tem um personagem importante que aparece, que é o Van Helsing. Eu não sabia que o Van Helsing, ele vinha dessa história, e realmente ele vem aqui, ele aparece. Aqui ele ainda não caça monstros e tal. Aqui, na verdade, ele é um médico e ele foi professor de um amigo desse advogado, que também é médico, né? E daí começa a acontecer umas coisas estranhas ali e ele não sabe como resolver. Então ele chama o Van Helsing pra ajudar ele a resolver. E daí o Van Helsing começa a pesquisar que talvez isso não seja, tipo, só uma doença. E ele que começa com isso dos alhos e tal. Então, aqui a gente conhece, tipo, o Van Helsing original, começando ali a sua primeira caça aos monstros. A história como um todo, né, ela é muito boa. Ela é uma história que a gente fica com vontade de ler, a gente fica com vontade de ir atrás. Tem uma personagem feminina aqui que eu gostei muito, muito dela. Achei ela muito cativante. Apesar de, claro, ter muitas limitações que ela teve que cumprir por conta da época. Mas, assim, mesmo com essas limitações, ela queria participar, ela queria estar junto, ela queria estar ali na ação. Eu gostei muito dela, me cativou demais. A única coisa que eu não gostei muito nesse livro foi o final, ali, não o final em si, que o final eu achei bem legal, assim, mexeu bastante comigo. Mas ali, se aproximando do final, sabe, o Conde começa a ter atitudes que talvez, claro, né, seja porque a gente já tem essa imagem do Drácula, mas ele começa a ter atitudes que eu não conseguia assemelhar isso ao Drácula que a gente ouve falar, sabe? Porque a gente escuta sobre um Drácula cruel, um Drácula que quer matar pessoas, e ele realmente é assim no início. Mas digamos que se aproximando pro final, é basicamente, sei lá, mais ele fugindo dos humanos do que ele massacrando, entendeu? E não era isso que eu estava esperando. O livro, ele teve 4,5 estrelas. Não, Drácula não ganhou de Frankenstein, tá? Frankenstein ainda tem um lugar muito especial no meu coração, que Drácula ainda não conseguiu chegar lá. E dessa edição aqui,
Eu posso dizer que eu não gostei muito dela, porque ela é uma edição de capa dura, a capa é linda, olha essa lombada, esse corte em vermelho, ficou muito lindo. Aqui a folha de guarda também tá muito linda, só que assim, é só a história, entendeu? Ó, aqui já tem a capa e aqui já começa o capítulo 1. Tem até uma parte de notas no final, mas tipo, é muito pequenininho. Pra ser o melhor não, mas tipo, eu não lembro se é o melhor que se diz ou se é o romance clássico inglês mais famoso, alguma coisa assim. Mas eu sei que, tipo, ele é grandão, sabe? Como clássico inglês, ele é grandão. E pra um clássico assim, eu tava esperando que tivesse mais coisas pra nos ajudar durante a leitura, pra entender melhor sobre a leitura. Tipo, aqui no livro não tinha nada falando sobre isso, que foi inspirado em um personagem real, como o Bram Stoker escreveu esse livro. Isso eu aprendi lendo O Príncipe Drácula, da Kerry Maniscalco, que tipo, é o segundo livro de uma série de investigação. Então, eu senti falta disso nesse livro, sabe? Eu senti falta desse tipo de coisa numa história que, tipo, era pra ser imensa na cabeça da gente. Só que a edição tinha que ajudar, né? Não adianta só ser bonita e o texto não ajudar. Eu esqueci de falar o ano que foi publicado. Foi publicado em 1897, tá? Esse livro aqui. Então, né, a edição da Excelsior deixou um pouco a desejar, mas a história eu gostei bastante, foi uma história que me prendeu. Eu gostei bastante de saber o original disso que a gente já conhece de tantas formas diferentes. E por hoje é isso, gente. Eu sei que as minhas resenhas nunca são que nem resenhas, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.